No domingo, 22 de fevereiro, o exército mexicano realizou uma operação contra o cartel na cidade de Tapalpa, a cerca de 130 quilômetros de Guadalajara, no estado de Jalisco. O alvo era Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mais conhecido como El Mencho. Depois que o famoso El Chapo foi preso e extraditado para os Estados Unidos em 2017, El Mencho se tornou o líder de cartel mais procurado do país latino-americano. O fundador e líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación, ou CJNG, tinha uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua prisão. Recompensa essa oferecida pelos Estados Unidos. Isso porque o CJNG é um dos maiores fornecedores de fentanil, cocaína e metanfetamina para o território americano, algo que o presidente Donald Trump prometeu combater. O cartel de Jalisco nasceu por volta de 2009, como uma dissidência do cartel de Sinaloa. Sob o comando de El Mencho, que era ex-policial e ex-agricultor, o grupo cresceu, tendo presença em 21 dos 32 estados mexicanos, operações em mais de 40 países e faturando bilhões de dólares por ano. Vale dizer que essa receita do CJNG não vem só do comércio de drogas. O cartel pratica extorsão, roubo de combustível, contrabando de imigrantes, mineração ilegal, fraude imobiliária e tráfico de armas. Além disso, ele é conhecido por técnicas de guerra psicológica e violência extrema. A ideia da operação desse final de semana era apenas prender o líder do cartel, de 59 anos, que quase nunca aparecia em público e nem em fotos. Porém, houve troca de tiros entre El Mencho e os militares. Ele ficou ferido e morreu durante seu transporte aéreo para um hospital. Além do chefão, pelo menos 6 outros criminosos morreram no confronto, e 3 militares. 2 integrantes do cartel também foram presos, e diversas armas foram apreendidas, incluindo lançadores de foguetes capazes de derrubar aeronaves e destruir veículos blindados, segundo o relatório da operação. É claro que a morte de El Mencho não passou batida pelos criminosos. Logo após o anúncio, uma onda de violência e caos se formou em diversas cidades do México, com bloqueios de ruas, fechamento de escolas e cancelamento de voos. Segundo Omar Garcia Harfuch, secretário de Segurança do México, na segunda-feira pelo menos 25 membros da Guarda Nacional foram mortos pelo cartel, além de um guarda prisional e um funcionário da Promotoria do Estado. Do outro lado, 30 membros do CJNG também morreram. Os números mais recentes falam agora em 73 vítimas. Mais de 250 vias foram bloqueadas, com veículos incendiados, em Jalisco e outros 19 estados. Comércios foram depredados e o governo estadual recomendou que cidadãos evitassem sair de casa, suspendendo o transporte público durante todo o domingo. As aulas foram suspensas na segunda-feira, em instituições públicas e privadas de todos os níveis. Pelo menos outros 7 estados, além de Jalisco, também pediram que os alunos não fossem à escola. Uma prisão próxima a Puerto Vallarta foi atacada por criminosos, que derrubaram o portão com o veículo e ajudaram na fuga de pelo menos 23 detentos, informou o governo de Jalisco. Turistas entraram em pânico no aeroporto internacional de Guadalajara, quando homens armados supostamente ligados ao CJNG abriram fogo dentro do terminal. Diversos voos domésticos e internacionais foram cancelados em todo o México, e a violência impactou até o campeonato de futebol do país, com 4 partidas sendo adiadas. Em resposta, o governo do México mobilizou 10 mil militares para controlar a situação. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou na segunda-feira que o país já estava em paz e calmo, e que não restavam bloqueios de rodovias. A eliminação de El Mencho foi um grande sucesso tático para as autoridades mexicanas. O momento escolhido, no entanto, mostra que provavelmente não foi ideia delas. A presidente Sheinbaum, até pouco tempo atrás, falava contra o uso de violência para conter os cartéis, e parece impossível que ela tivesse, por vontade própria, autorizado uma operação como essa. Mas aí vem a explicação. O presidente americano Donald Trump tem exigido, de forma repetida, que o governo do México destrua os cartéis que traficam drogas para os Estados Unidos através da fronteira entre os dois países. Caso contrário, ele chegou a ameaçar que as Forças Armadas americanas poderão entrar no México para fazer isso. Algo que seria, é claro, uma escalada absurda nos atritos entre os dois países. Houve também ameaças de Washington de maiores tarifas contra o México, caso não fossem vistos esforços da presidente Sheinbaum nesse sentido. E, nos últimos meses, essa pressão parece estar surtindo efeito. Recentemente, o México enviou discretamente quase 100 suspeitos ligados a cartéis para os Estados Unidos, para serem julgados. Entre eles, inclusive, estava o irmão de El Mencho. Tudo isso veio após o governo Trump ter assinado uma ordem executiva designando cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. Dessa forma, qualquer pessoa ou empresa que forneça apoio aos cartéis mexicanos pode ser processada nos Estados Unidos, o que inclui potencialmente bancos, empresas de logística e até comunidades inteiras. Além disso, a medida permite um maior envolvimento da inteligência americana no assunto. Foram justamente os serviços de inteligência dos Estados Unidos que direcionaram os militares do México na operação.
apesar de Claudia Sheinbaum ter feito questão de destacar que a ofensiva foi conduzida exclusivamente por militares mexicanos. Mesmo assim, autoridades americanas elogiaram o México pela captura do famoso narcotraficante. Dan Crenshaw, um congressista republicano, publicou no X: "Esse é o início da guerra contra o cartel mais violento e desequilibrado do México. Finalmente temos um parceiro sólido no governo mexicano com quem podemos trabalhar." A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou em uma publicação no X que El Mencho era o alvo prioritário para os governos do México e dos Estados Unidos, e que o governo Trump elogia e agradece as Forças Armadas mexicanas pela cooperação e pelo sucesso na execução dessa operação. Isso parece ser mais um capítulo da ofensiva de Donald Trump sobre governos de esquerda na América Latina em relação à cooperação em sua guerra às drogas. Se você se lembra bem, essa foi uma das grandes justificativas oficiais para a operação contra Nicolás Maduro no começo do ano. Ele está preso acusado de tráfico de drogas. Nessa semana, inclusive, segundo a Al Jazeera, mais um ataque contra uma embarcação supostamente de traficantes foi executado próximo à Venezuela, matando 3 pessoas. Trump também teve fortes atritos com o presidente colombiano Gustavo Petro sobre esse assunto. Meses atrás, o presidente dos Estados Unidos havia chamado Petro de traficante de drogas e o acusado de fazer parte do problema do narcotráfico na América do Sul. Em resposta, o presidente colombiano o chamou de rude e ignorante. Mas tudo isso mudou no começo desse mês, quando o líder da Colômbia fez sua primeira visita oficial à Casa Branca. O encontro aconteceu a portas fechadas, sem presença da imprensa. Os 2 presidentes falaram por cerca de 2 horas e discutiram temas como o combate ao tráfico de drogas, sanções e a situação da Venezuela. Após a reunião, eles trocaram elogios. Gustavo Petro disse que entregou a Donald Trump uma lista com o nome das pessoas que considera os chefões dos chefões do narcotráfico internacional. Embora não tenha dado detalhes sobre a quem se referia, Petro disse que são nomes conhecidos pelas agências americanas e que devem ser perseguidos por meio da colaboração internacional de inteligência. O combate às drogas e ao crime organizado foi inclusive o assunto central de uma conversa telefônica que Trump teve com Lula, lá em outubro. Ou seja, esse parece ser o foco principal da atenção americana para a América Latina, e um ponto que a administração atual dos Estados Unidos vai usar para pressionar governos rivais sempre que precisar. É importante para o discurso que o presidente americano quer colar no cenário doméstico, de que ele é duro com o crime, mas também é um instrumento internacional de influência. Mas o que deve acontecer agora? A morte do líder de uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo deixou um temor de uma possível guerra por sua sucessão, ou por controle dos seus territórios. El Mencho não tinha sucessores claros, o que aumenta a possibilidade de conflito. Além disso, muitas vezes, quando cartéis são decapitados assim, eles acabam se dividindo em células menores e ainda mais violentas e desorganizadas, outro temor do governo do México. O que é claro é que essa eliminação não é nem de longe o suficiente para diminuir o tráfico para os Estados Unidos no longo prazo. Isso só vai acontecer quando os sistemas de influência política e estímulos econômicos para essas organizações forem extintos. Apesar de várias decisões macro estarem nas mãos dos chefões dos cartéis, nenhum indivíduo possui influência real sobre o mercado latino-americano de drogas como um todo. O que é certo é que o governo Trump teve uma evidência clara de que sua pressão sobre o governo mexicano pode sim funcionar. E isso deve ser alavancado e intensificado, ainda mais com a proximidade da Copa do Mundo, que terá partidas em Guadalajara a partir de junho, com a expectativa de receber 3 milhões de visitantes. O governo mexicano vai precisar demonstrar, nos próximos meses, que consegue garantir segurança numa cidade que há poucos dias estava em chamas. E eles vão sentir a necessidade de ter apoio de Washington para isso, algo que Trump pode usar como uma moeda de troca para conseguir ainda mais concessões do seu vizinho. De resto, vamos ter que esperar para ver. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve para mais conteúdos como esse e nos vemos no próximo. Abraço!